Ah, como essa música me traz lembranças. Sei que para muitos o Final Fantasy VII foi o RPG mais marcante do PS1, mas para mim foi o Final Fantasy VIII. Afinal, ele foi o primeiro RPG de console que joguei e que eu terminei, e provavelmente o que eu tenho mais tempo jogado. É mesmo? Bom, vamos começar aqui um novo jogo, lembrando que eu estou jogando Final Fantasy VIII Remastered de PS4 e que estou jogando no PS5, que é uma versão aí com os gráficos melhorados, né? Os gráficos em tempo real, mas as CGs continuam as mesmas da época. Empolgante! Bom, e entrando aqui na primeira CG do jogo, a abertura, e temos que lembrar, para a época, isso aqui era espetacular. Era aqui que às vezes a gente justificava para os pais, né, para quem comprou o videogame, né, no caso do PlayStation 1. Olha só, pai, você comprou o videogame novo aqui, olha só como ele parece a realidade, né, diferente dos jogos lá do Super Nintendo, Mega Drive, que eram desenhos. Não, aqui é a realidade, né? Também era sempre para mostrar para os amigos e todo mundo ficava impressionado com os gráficos, né? Principalmente das CGs. Legal e bonito. E essa aqui realmente é muito marcante, essa abertura do Final Fantasy VIII. Apesar de que o que realmente está acontecendo aqui e vai ter continuidade para a história é o duelo aqui entre o Squall e o Seifer, né? Ou melhor, Seifer, que é o jeito correto de se falar, mas vou manter falando Seifer, pois foi como eu me acostumei. Mas eles só estão treinando, na verdade. A abertura dá a entender que é uma luta épica entre o bem e o mal, e que a Rinoa e a Feiticeira Ideia estão observando, mas não, é só um treinamento aqui entre o Squall e o Seifer. Essas cenas aqui da Rinoa e da Ideia são coisas que vão acontecer no futuro ainda. Então, essa disputa entre eles acontece e de fato o Seifer trapaceia e fere a testa do Squall, que deixa a cicatriz. E aí, eu nunca entendi exatamente, mas dá a entender que o Squall revida e também faz uma cicatriz no Seifer. Mas que não ficou claro para mim se foi aqui, mas depois o Seifer vai aparecer com uma cicatriz. Então suponho que foi aqui também que o Seifer ganhou uma cicatriz, apesar de que o jogo não dá a entender em nada que ele se feriu depois desse treino aqui, mas a gente já vai para a enfermaria, né? Ué. Então vemos a gente, ou seja, o protagonista, o Squall, na enfermaria, e a doutora Kadowaki fala que vai ficar uma cicatriz. E é aqui que a gente pode escolher o nome do protagonista, né, do Squall. Eu prefiro deixar Squall mesmo, nunca gostei muito de mudar o nome dos personagens. E aqui, os únicos que a gente pode mudar o nome, além do Squall, o par romântico dele, a Rinoa. São os únicos personagens que a gente controla, que a gente pode mudar o nome. Além dos GFs, que são os Summons de Final Fantasy VIII. Esses são os únicos que a gente pode mudar o nome. Legal! Depois disso, uma moça vê Squall e diz finalmente ter o reencontrado. Squall fica sem entender e ela vai embora. Sumiu! Então, a doutora Kadowaki chama a nossa instrutora, a Bella Quiststrap, Moça bonita. que é a instrutora do Squall e claramente tem uma queda por ele, pois claramente dá um belo de um suspiro ao ver o Squall. Mas depois que ela se aproxima, dá uma bronca na gente, falando que não sabe se foi a gente, né, o Squall ou o Seifer, que começou a confusão no treinamento para a gente se machucar, né? E aí depois ela acompanha a gente até a sala de aula e no caminho ela vai tentando puxar assunto, né? Pois ela tem interesse no Squall e o Squall não dá bola nenhuma para ela, na verdade sendo até meio grosseiro com ela. Cavalo. Daí o jogo mostra onde estamos, que é numa espécie de escola militar chamada Balamb Garden. E no mundo de Final Fantasy VIII existem várias dessas gardens, mas essa se chama Balamb Garden por conta do nome do país em que ela está, que é o país chamado Balamb. Não me diga. Então essas gardens se tratam de uma força mercenária militar que aceitam dinheiro em troca de serviços. Já o Squall, ele ainda é um estudante, ele ainda não é graduado.
Mas quando alguém se gradua nessas Gardens, que Garden significa do inglês jardim, quando se gradua se torna Seed, que se traduzir é semente. Então o Squall ainda é um estudante, ele tem 17 anos, mas já está quase se graduando. Já a Quistis, ela já é formada, ela já se tornou Seed e atualmente é instrutora da Balamb Garden. E ela foi a pessoa que se tornou instrutora mais jovem na história da Balamb Garden. Então a Quistis possui vários admiradores, não só por conta da beleza dela, mas também por conta das habilidades que ela tem. Bem, já na sala de aula, a Quistis fala sobre os rumores que estão rondando do exame para se tornar Seed, e ela confirma que são reais e acontecerá hoje. Mas há um pré-requisito que é passar no teste da Caverna de Fogo para fazer o exame para se tornar Seed. E todos passaram, somente o Squall não pôde fazer esse teste, pois ele estava ferido pela manhã, graças ao treinamento dele com o Seifer. E aí até a Quistis dá uma bronca no Seifer, o Seifer fica meio bolado, mas aí a Quistis chama o Squall para conversar com ele, para eles irem à Caverna de Fogo. Antes disso, o Squall pode mexer no computador e a gente pode acessar várias coisas aqui da Garden, como ver um fórum onde os membros da Garden conversam ali. A gente até vê as iniciais do Zell, né, o Zell Dint, ZD, que é um personagem que vai ser importante para a história, né, ele vai entrar para o grupo. Também vemos ali que a Shu está comentando no fórum, né? E também a gente pode fazer o login aqui nesse computador e pegar os Guardian Forces, né, os GFs, que são os Summons de Final Fantasy VIII. A gente recebe o Quetzalcoatl e a Shiva. Bem louco! Na versão americana, que é o que eu estou jogando, se eu não fizer o login aqui no computador, depois a Quistis vai dar esses GFs pra gente. Já na versão japonesa, se a gente não pegar isso aqui, acabou, não recebemos depois, somente aqui no computador. Tanto é que quando eu joguei a versão japonesa, eu fiquei sem eles, né? Na primeira vez que eu joguei a versão japonesa, eu fiquei sem o Quetzalcoatl e a Shiva. Burrice. Então a gente conversa com a Quistis e combina de se encontrar na entrada da Garden. E aí a gente pode conversar com os outros estudantes aqui, e eles são fãs da Quistis, né? Que no jogo são chamados de Trappies. Eu acho que se fosse traduzir seria os Trapestes. Um nome meio estranho, mas então talvez melhor chamar de Quistisetes. Estranho também, mas enfim, esses fãs da Quistis aqui, se a gente conversar com eles, eles ficam com bastante inveja do Squall de encontrar ela sozinho, né? E eles até dão uma ameaçada no Squall, que se acontecer alguma coisa com a instrutora Quistis, a gente vai atrás de você, né? Nós aqui os Quistisetes, né? Mas aí a gente sai da sala aqui e uma aluna tromba com a gente, que é a Selphie, e ela explica que ela não é dessa Garden, ela veio de outra Garden, ela veio da Trabia Garden. E aí ela fala que a Garden dela era menor, não era tão grande quanto essa, e pede pra gente mostrar, apresentar essa Garden pra ela. E aí vamos aceitar aqui. E aí no caminho aqui a gente encontra essa pessoa aqui que nos dá as cartas aqui pro jogo de cartas, o card game de Final Fantasy VIII, né, o Triple Triad. Eu não vou explorar muito esse jogo aqui de cartas, né, mas é interessante ter ele, né. Depois num outro vídeo eu vou jogar um pouquinho aqui, mas não é algo que eu vou explorar para conseguir todos, não. Mas aí descendo o elevador aqui, a gente vem aqui no painel aqui da Garden, onde mostra a localização das áreas da Garden, né? Ao norte a gente tem o dormitório, ao sul a gente tem a saída, que é onde a gente tem que ir para encontrar Quistis, né? No sudoeste a gente tem a enfermaria, que a gente estava lá no início. A oeste a gente tem a área que estão organizando o Festival da Garden. A noroeste temos ali a cafeteria, né? A lanchonete. Ao nordeste a gente tem ali a garagem. A leste temos a biblioteca. Aliás, a leste temos o centro de treinamento, onde tem monstros reais e a gente pode ir lá para treinar. E a sudeste temos a biblioteca, né? Então a Selphie agradece a gente, né? Então aqui a gente está livre para explorar um pouquinho a Garden.
E a gente pode vir aqui na lanchonete, né, na cafeteria, e a gente vai encontrar o Seifer. E ele tá com dois amigos, né, o Radin e a Fujin. E aí tá engraçado aqui que, né, eles são amigos do Seifer e tal. E aí a Fujin falou que ia pagar uma comida pra eles e tal, né? E aí o Radin já chama o Squall, a Fujin vai pagar. Aí a Fujin dá um pisão nele ali, tipo, pô, tô falando que vou pagar pra todo mundo não, né? E aí a gente vê o Zell, chega aqui correndo, né? Porque a gente até vê no fórum lá, que ele tá perguntando sobre os cachorro-quentes da lanchonete, todo mundo tava elogiando, mas ele nunca conseguia comer. E ele chegou, mas já acabaram. Então ele vai embora. E aí o Seifer e o Radin e a Fujin são do comitê disciplinário, né? E é proibido, aparentemente é proibido correr na Garden, coisa que a gente faz o tempo todo, né? Ninguém faz nada. Mas eles correm atrás do Zell ali para punir ele. Então a gente pode explorar as outras áreas da Garden aqui. Outra interessante de se explorar agora é a biblioteca, onde a gente consegue um draw point aqui para sacar uma magia. E até tenho que explicar aqui como funciona o Final Fantasy VIII. Ele tem um sistema de aumentar de nível, de aumentar os atributos diferentes, né? Através de equipar, juncionar os GFs aos personagens, a gente pode selecionar algumas habilidades, né? Nenhum personagem aqui tem magia que aprendeu e usa um MP. Não, a gente tira magias de pontos de draw, né? E dos monstros, né? Então a gente ativa a habilidade de draw e saca a magia dos pontos de draw e também dos monstros. Ladrão. E aí, através dessas magias a gente pode usar, usando a habilidade magia, mas também pode juncionar essas magias aos nossos atributos, como força, HP, defesa, né? E é assim que a gente vai aumentando o poder dos personagens. Ou seja, aumentar o nível aqui não afeta tanto. Na verdade, o ideal é deixar o nível um pouco mais baixo. Por quê? Porque a força dos inimigos em Final Fantasy VIII está de acordo com o nível do Squall. É verdade. Então, se a gente mantiver um nível baixo no Squall e conseguir ter muitas magias para juncionar aos nossos atributos, mais forte a gente fica. E aí, encontrando a Quiz aqui, ela dá um tutorial sobre isso. Está explicando aqui sobre juncionar os GFs para a gente ter as habilidades, né? Magia, draw, item. E também abre a possibilidade de juncionar as magias aos nossos atributos. Mas isso vai sendo desbloqueado com o tempo. A gente vai ganhando aí nas batalhas AP. E com esse AP a gente seleciona lá no GF as habilidades que a gente quer aprender. Por exemplo, para juncionar Strength, ou seja, a força do personagem, a gente escolhe aqui, por exemplo, na Shiva, e aí vai ganhando AP até aprender essa habilidade, e aí a gente poder juncionar uma magia a Strength, a força. Saindo da Garden, a gente vai para o World Map, ou seja, o mapa mundo. E temos que a Caverna de Fogo, que é pertinho aqui da Garden. E aqui na grama podemos enfrentar alguns inimigos. E a Quiz ensina para o Squall o trigger, né, o gatilho, que o Squall usa uma espada que se chama Gunblade, que tem um gatilho que é bem estranho, né, se formos parar para analisar. Mas isso faz parte aqui tanto do especial dele quanto dos ataques. Se apertarmos o R1 na hora que ele já vai acertar o golpe, a gente acerta um golpe crítico, né? Agora eu vou mostrar também aqui essa questão de dar draw nas magias dos inimigos, né? Aqui esse inimigo inseto tem a magia Fire, né, fogo, e Scan. Então, para a gente aumentar os nossos atributos, a gente tem que roubar essas magias dos inimigos. Ladrão. E a gente pode ter até 100 magias de cada tipo, né? Podemos chegar até 100 Fire, 100 Curas, 100 Scan, 100 Thunders, com cada personagem. E aí, quando a gente tem a habilidade de juncionar ao atributo, a gente pode fazer isso. E aí, a questão, sendo bem sincero, é um método bem chato para aumentar o poder do personagem. Porque todo personagem inimigo novo que a gente encontrar tem uma magia nova, a gente tem que ficar lá, dando draw, enquanto ele pode nos atacar o tempo todo, né? Esses aqui são fracos, né? Não vão dar muito dano, mas depois a gente vai ter que enfrentar inimigos fortes, tem que ficar roubando as magias enquanto cuida do HP, né? Da vida. Então assim, não é um método tão legal, eu prefiro mais subir de nível mesmo, né? Aumentando os poderes dos personagens, mas aqui a gente tem que fazer o contrário, ter cuidado para não aumentar demais o nível e ir roubando as magias
do inimigo. Que merda. Aí depois, vamos ir para a Caverna de Fogo, onde a Quist vai explicar mais um pouco sobre a questão da junção, também vai explicar ali do especial do Squall, né? Quando ele está com pouca vida, a gente pode usar o Limit Break. E aí a gente começa aí com os guardinhas da Garden, e eles vão perguntar o tempo que a gente quer. Eu vou colocar 10 minutos mesmo aqui para completar esse teste. E aí, ao entrar na Caverna de Fogo, a Quist comenta, né, dos estudantes que estavam com ela lá mais cedo, que todos estavam muito nervosos. Ela até brinca, talvez é por conta da minha beleza, mas o Squall não dá a mínima, tipo, ele fala whatever, né, que é tanto faz. Ou seja, Squall não dá bola nenhuma pra Quist e ela tá quase se jogando em cima dele, né. E aí no final da caverna, a gente encontra o Ifrit, que é um summon também, que ao derrotar ele vai nos acompanhar. Mas essa luta não é tão complicada, é o primeiro chefe. A gente pode aqui até dar draw nele de usar a cura, se a gente tiver sem muita vida. E o ideal é usar magias de gelo ou usar a Shiva, que dá bastante dano nele, pois é um elemento de gelo contra de fogo. Mas também usar o Quetzalcoatl aqui com o Squall também vai dar um dano muito bom. E aí, ao derrotá-lo, ele nos seguirá e será nosso terceiro GF. Agora, pensando num ponto de vista aqui da história, é muito engraçado que o teste para você é um teste simples, que não é um teste real, né? Antes dele você tem que ir numa caverna de fogo e enfrentar um demônio e que depois o demônio vai te seguir. Não sei o que aconteceu com os outros estudantes, né? Eles passaram esse teste e ganharam um outro Ifrit ou um outro GF. Bom, mas enfim. Mas esse era o teste pré-requisito. E aí depois vamos para o teste para realmente se tornar Seed. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo aí de gameplay do Final Fantasy VIII. Espero que tenham curtido. Se tiverem curtido, eu peço que deixem um like. Se puderem, compartilhem e se inscrevam no canal. Pretendo fazer mais vídeos jogando Final Fantasy VIII, brincando um pouquinho, né? É um jogo que eu gosto bastante, tem uns defeitos, eu vou tirar sarro. O negócio, a questão do sistema de como evoluir os personagens é uma coisa meio estranha. Eu já estou acostumado, mas se a gente analisar a fundo é meio estranho, apesar de toda questão que ele permite muita customização, mas ainda assim é estranho. Mas vamos falando mais disso nos próximos vídeos. Então é isso, até a próxima. Janá!